Vivo de novo. Vamos que vamos. Vamos ligar pelo PC. Bruno Vargas, azar, bicho velho. Boa noite, pessoal. Vão se achegando. Dei uma atrasadinha para... Olha, já tá aí o nosso convidado. Azar, bicho velho. Boa noite, pessoal. Deu uma atrasadita para entrar no ar aqui que eu resolvi reiniciar o modem bem na hora. Quando tinha 7h59, eu digo, pá, não reiniciei o modem. Volta e meia, dá umas travadas. Daí fui ali, demorou um pouquinho para reconectar, mas estamos no ar. Não dá nada. Gabriel Campos, Rafa Quevedo, Marcelo Delamea, professor Rogério Bermudes. Chegando pessoal aí, Felipe, Matheus, Lorenzon, Jefferson. Pessoal, nos confirmem aí, tudo. Pelo visto está tudo ok. Som, imagem, sinal. Confirmem. Como é que está o áudio da minha parte aí, pessoal? Se alguém puder confirmar aí. Se estão vendo os dois, está tudo ok. Som e imagem de ambos. Eu vi que já falaram do meu poncho aí. Agora, Valmar Júnior. Ah, não, tô bem gaúcho hoje. Gurizada da Unipamp está aqui em peso aí. Ah, olha, o professor está falando que está aparecendo só do nariz para baixo. Vamos erguer um pouco aqui, ver se melhora. Tá me atorando a testa. Eu deixo a câmera no tripé. Agora tem um delay ali no computador, daqui a pouco deve se endireitar já. Bueno, João, já falo contigo para a gente coordenar o início aqui. Só pedindo, como de costume, o pessoal que está entrando aí, que encaminha o convite da live, né? Compartilhe com mais pessoas esse tema hoje, pessoal, extremamente importante. Já gostaria, antes de qualquer coisa, de parabenizar o João aí pelo tema do trabalho, que é fundamental. Essa live de hoje a gente poderia usar o título dela também como Nem Tudo São Flores. É Com importante certeza. também. É um assunto bastante importante aí que a gente tem que ter muita atenção. E então compartilhem, repassem essa informação aí, convidem mais pessoas para participar conosco aí, porque o tema é bastante pertinente para quem pretende, para quem almeja, tem as pretensões de trabalhar com o sistema de produção integrado ou já trabalha. Rodrigo Graziotin, azar, bicho velho. Tá? Então, pessoal, enquanto vão entrando aí, eu vou só dar a agenda da semana, tá? Que a gente, depois de uma pausa meio longa, aí, retomamos a atividade das lives, né? A nossa série de lives Pedra, Amor, Entrevistas. O objetivo, a partir de agora, é tentar retomar a frequência delas. Essa semana, nós vamos ter 2 lives. Semana que vem, acho que também consigo fazer 2. Quero ver se a partir da outra semana a gente consegue retomar lives diárias, aí, pelo menos por um período, e tentar compartilhar também as lives no Facebook e no YouTube, tudo simultaneamente. Então, vamos ver se dá certo. Mas, enfim, nesta semana, na sexta-feira, nós teremos o convidado Juliano Chu, da Referência, uma empresa aqui de Pelotas, e o tema que a gente vai abordar é o uso de drone como ferramenta de gestão. O Juliano tem bastante experiência nessa área, e tem vários trabalhos, inclusive com NDVI, trabalha bastante com esse tipo de imagens, mas nós vamos abordar, a ideia é fazer umas 2 lives com o Juliano. Nessa primeira, a gente abordar de uma maneira mais geral, mais genérica, o uso dos drones, as alternativas que a gente tem, e depois especificar um pouco mais nesse trabalho das imagens aí. Daí precisaria, provavelmente, quando a gente estiver fazendo as lives pelo YouTube, que tem o recurso audiovisual, que a gente pode compartilhar a tela, aí o Juliano consegue explicar um pouco melhor em cima das próprias imagens. E na segunda-feira da semana que vem, pessoal, dia 8, nós vamos abrir a semana com um parceiraço nosso aí, pesquisador da Embrapa Pecuária, Danilo Santana, e o tema que a gente vai abordar na segunda-feira é a intensificação de campos nativos. O Danilo tem bastante experiência nessa área aí, sem sombra de dúvida, nós vamos aproveitar para aprender bastante com ele. Então já fica o convite aí para as próximas 2 lives que estão confirmadas. Sexta-feira, Juliano Chu, da Referência, o uso de drone como ferramenta de gestão, e na segunda-feira, Danilo Santana,
com o tema intensificação de campo nativo. Tá? Então, dadas os devidos recados, as devidas orientações iniciais, antes de apresentar o nosso convidado, só quero contar a história, da onde que saiu essa nossa, como que começou a nossa interação, né, João? Deixando claro, pessoal, confessando para o pessoal de casa que a gente não se conhece pessoalmente. E como é que começou isso? Foi justamente num vídeo, tá no nosso Instagram aqui da Pedra Moura, que tinha o mesmo título dessa live, que é A Culpa é da Pecuária. E neste vídeo eu cito o trabalho, tá? E, inclusive falei do orientador do trabalho, citei o trabalho, citei a Unipampa, que está aqui, citei o orientador do trabalho e cometi a gafe de não citar o autor do trabalho, que eu confesso para vocês eu não sabia. E daí justamente tive a felicidade do autor do trabalho assistir o vídeo e entrar em contato conosco, e elogiando o uso da informação do trabalho dele, aí um consultor passando adiante a informação que eles geraram dentro da academia, e o João se prontificou, inclusive, a nos mandar, e nos mandou, o trabalho completo, os artigos, a participação que teve no Congresso de Plantas Daninhas, enfim. Daí o que eu resolvi fazer? Nada mais justo que o autor do trabalho, já que assistiu e achou relevante a gente ter dividido a informação do trabalho dele, convidei o João que participasse conosco para explicitar aí e relatar de cabo a rabo, aí, esmiuçar o trabalho, né? Nos contando como que foi todo o trabalho, as avaliações que foram feitas e os resultados obtidos. Então, o João Luiz Carriço Vieiro, agrônomo e consultor atuando na fronteira oeste, né, João? Então, eu vou te passar a palavra aí, pedir que tu conte um pouco da tua trajetória e depois eu retomo a palavra para fazer uma contextualização do tema e a gente entra no teu trabalho propriamente dito, tá bem? Seja bem-vindo, amigo velho. Obrigado, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Fabrício e à Pedra Moura pela oportunidade de falar sobre esse tema. E, novamente, te parabenizo, Fabrício, tu como consultor, pautar isso dentro de um sistema de integração lavoura-pecuária. Dizer que é uma satisfação participar desse grupo seleto de convidados das lives. Para falar um pouquinho da minha trajetória, como tu comentaste, eu sou técnico em agropecuária formado pelo IFE de São Vicente do Sul, engenheiro agrônomo formado pela Unipampa Itaqui, e atualmente pelas oportunidades que a vida me trouxe, né? Hoje eu sou consultor na região da fronteira oeste, dentro da consultoria eu atendo uma das maiores sementeiras de arroz irrigado do Brasil, Brasileiro Sementes. E eu senti a oportunidade, eu senti a necessidade de me aperfeiçoar nessa área de sementes e hoje eu faço parte como discente do programa de pós-graduação profissional da majestosa FAEM no curso de Ciência e Tecnologia de Sementes da FAEM. Então, vai um abraço lá para o pessoal da FAEM. Dizer que vamos tentar contribuir aí com o pessoal a respeito do tema. Não sei se tu quer iniciar aí. Sim, vou fazer uma atualização geral, até da onde saiu o tal do título, né, A Culpa é da Pecuária. Eu sempre gosto de trazer alguns relatos de casos, né, João, da onde saíram as coisas. E esse tema, o João acabou de falar aí da questão da produção de semente, né, pessoal? Esse tema é extremamente importante, principalmente em propriedades onde a gente tem problema de plantas daninhas resistentes e mais ainda em área de campo de produção de semente. Então, é um fato que, primeiro, deixa eu contar de onde que saiu a história. Estava essa safra aí andando com o aguador dentro de uma lavoura, que tinha uns escapes de capim e arroz, e justamente após a entrada d'água, após o manejo aí do sistema Clearfield, tinha escapado capim e eu estava monitorando a área lá para definir uma reaplicação que inevitavelmente a gente ia ter que fazer. E o aguador estava ali meio desacorçoado, e o comentário dele foi justamente esse, que naquela lavoura nunca teve problema de resistência, que a culpa era do gado. Aí eu contextualizei para ele, disse, a culpa, na verdade, primeiro, de ter planta daninha resistente dentro da propriedade, a culpa é nossa do mau manejo, mau uso da ferramenta química. Primeiro ponto é esse. Geralmente por falta de sistema de produção, a gente está batendo demais em cima do mesmo herbicida, enfim. Então, gerar problema de resistência, a primeira culpa já é nossa. E a segunda,
o gado não tem como estercar. Outra coisa, a gente oferecer para ele aveia e ele estercar alfafa. Então, não tem, ele vai estercar aquilo que a gente fornecer. E se a gente, numa falta de cuidado, por um erro de manejo, colocarmos o gado numa área sabidamente com resistência e depois, sem o devido cuidado, passar imediatamente para um campo limpo, inevitavelmente ele, de fato, vai multiplicar o problema. Mas a culpa não é da pecuária, a culpa é nossa, tá? Por um mau manejo, tanto da ferramenta química quanto dessa questão do gado. Então, a história da culpa é da pecuária eu tirei justamente dessa conversa de dentro da lavoura, né? Conversando com o aguador. Então, eu vou te passar a palavra, João, para te relatar para nós como é que foi feito esse trabalho. Lógico, eu já sei, né? Eu vou te dando umas provocadas aqui, mas eu só queria chamar a atenção dessas questões, né? Que é fundamental que a gente tenha esse cuidado na transição de uma área para outra, principalmente, como eu já disse, em propriedades que têm sabidamente problema de resistência ou que são produtores de semente. E tem um outro detalhe, que às vezes pode acontecer, eu acabei de falar que a culpa da resistência é nossa por mau uso da ferramenta química. Pode acontecer da propriedade ser extremamente eficiente, já ter a rotação de culturas e um sistema de produção eficiente, estar trabalhando corretamente com as ferramentas químicas, mas justamente vir gado de fora e a gente largar direto em cima da área. Pode acontecer também. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o João contar, para a gente contextualizar como é que foi feito o trabalho dele, tá? A distribuição endozoocórica de sementes através dos bovinos. Esse é o nome do trabalho, né, João? Foi justamente esse tipo de comentário que a gente sabe que popularmente, empiricamente, o pessoal sabe que acontece esse tipo de dispersão, tanto é que tu já ouviu relatos, quando tu vai a campo se observar, tem plântulas emergindo, principalmente de capim-arroz, em placas fecais. Então foi justamente isso aí que motivou o grupo de pesquisa em herbologia do Pampa, com uma parceria com o grupo de produção e nutrição de ruminantes, a pesquisar sobre o tema, para investigar se aquelas 10 plântulas naquele bolo fecal, quantas sementes foram ingeridas, se aquilo ali foi originado de 100, de 1000, de 2000 sementes. Não se tinha nada parecido na literatura, então, coordenado pelo professor Eduardo Chedo e o professor Eduardo Azevedo, montou-se aí essa linha de pesquisa. O meu trabalho, no caso, avaliando a dispersão de arroz daninho e capim-arroz, foi o segundo trabalho dessa modalidade que nós desenvolvemos. O primeiro trabalho foi realizado foi um trabalho de conclusão de curso do Ricardo Scalco, que ele fez nos mesmos moldes desse trabalho a respeito da dispersão de sementes de azevém resistentes à enzima a herbicidas da enzima PSPS, no caso resistentes a glifosato. Sim. Muitos podem pensar, mas é uma coisa boa o gado dispersar azevém, né, um campo nativo, mas pensando em áreas de lavoura, isso é péssimo. Então o Ricardo desenvolveu na época esse trabalho com o azevém, e comentando rapidamente alguns resultados que ele teve do trabalho, ele identificou que cerca de 9% das sementes de azevém que os animais ingeriam, eles vinham a excretar nas fezes, e demoraria cerca de 8 dias para essas sementes passarem pelo trato digestivo dos animais. Com os resultados desse trabalho, devido a gente estar inserido, a Unipamp está aqui inserida na fronteira oeste, indiscutivelmente as duas atividades agropecuárias da região, uma das principais atividades agropecuárias da região são o arroz irrigado e a pecuária. E usualmente eu diria que quase 100% das áreas de Resteva são destinadas ao pastoreio do gado. E observação básica nossa, o rebrote das plantas de capim-arroz e arroz vermelho, arroz daninho, arroz preto, ele é muito grande, inclusive superior ao arroz cultivado. E isso motivou nós pesquisarmos se esses animais que estão pastejando na Resteva ingerir essas inflorescências e vier a excretar, quanto dessas sementes
ainda estariam viáveis após a passagem e qual era o poder de dispersão desses animais dentro do sistema. Também teve a hipótese, né, que a gente vai ver conforme a gente evoluir a conversa, que os animais podem não só ser vilões, como podem ser mocinhos, né? Eles podem agir no controle biológico desses bióticos resistentes. Como alguns resultados, vamos falar um pouquinho da metodologia do trabalho, para depois partir para os resultados, vocês vão ver que essa afirmação pode ser verdadeira. O trabalho ele foi desenvolvido em 2 etapas. A primeira etapa foi junto ao Centro de Pesquisas em Forrageiras, a antiga FEPAGO São Gabriel. Lá a gente utilizou 6 novilhos machos da raça Hereford, peso médio de 400 quilos. Nós equipamos esses novilhos com encilhas para segurar os bolsões, esses bolsões para coletar as fezes dos animais. Os animais foram mantidos em baias para ensaios metabólicos com água à vontade, alimentados com forragem fresca. Foi obedecido todos esses critérios de bem-estar animal. E dentro do projeto a gente buscou ofertar aos animais. A gente fez um cálculo aproximado, buscou na literatura aí algumas informações e a gente adaptou essa metodologia. Não tem nada que diga que tem que ser assim. De fornecer aos animais cerca da quantidade de 3 plantas, do que 3 plantas gerariam de sementes. Então, sim, a gente chegou a um número de 1000 sementes de arrozaninhos. A gente sabe que uma planta pode produzir isso, mas a gente usou, até pelo volume, não dosar aos animais uma quantidade excessiva de sementes de arroz vermelho que tem um tamanho maior, e cerca de 14.000 sementes de capim-arroz. A gente está sendo bem camarada, né, com esses números, porque na literatura vários autores dizem que uma única planta de capim-arroz pode gerar até 8.000 sementes, uma única planta. Esse fornecimento era diário, João? Isso era o que vocês forneciam por dia? As sementes, no caso, a gente dosou no início do trabalho. Foi fornecido uma vez só? Uma vez só, para determinar quanto tempo essas 1000 sementes iam ficar e quanto dessas 1000 sementes iam ser recuperadas e quanto tempo elas iam ficar no trato digestivo dos animais. Tá, perfeito. Então, só para a gente dar uma resumida em tudo que tu falou. Então, os bichos ficaram em baias. Vocês colocaram fraldas? Fraldas. Ficaram com os fraldão para coletar o esterco, né, as fezes. E daí foi fornecida a semente no início do trabalho, tanto de arroz quanto de capim. E depois vocês ficaram avaliando por um período de tempo. As avaliações eram diárias? Foi respeitado um período de adaptação dos animais à própria dieta de forragem fresca, ao ambiente, né? A gente sabe que quando lida com animais, eles sofrem uma influência muito grande do ambiente, então se respeitou um período de 9 dias para adaptação dos animais. Foi dosadas essas sementes e a partir daí, a cada 24 horas, nós coletávamos o volume de fezes dessas 24 horas. Claro que muitas vezes a gente chegava a tirar os bolsões 5 vezes por dia para não acabar sobrecarregando os animais, para ficar mais confortável possível para eles. Se juntava esse volume de fezes das 24 horas e homogeneizava e tirava uma amostra para levar ao laboratório para a parte espinhosa do trabalho, que foi catar as sementes nas fezes. Gostaria, inclusive, de mandar um abraço para o colega João Vitor Ail, que me ajudou em todas as etapas do trabalho, inclusive nessa missão espinhosa aí de encontrar sementes nas fezes. Vocês estavam que eram uns cascudos vira-bosta. Isso aí, mais ou menos isso. Então, a cada 24 horas, nós pegávamos o volume homogeneizado
e retirava uma amostra de 50% do volume para o arroz daninho, que evidentemente é mais fácil de encontrar o arroz daninho nas fezes pelo tamanho, e 10% da amostra para o capim-arroz, como uma semente menor, difícil de identificar. A gente usava peneiras e água corrente para poder separar, mas mesmo assim é bem delicado. Levamos um bom período de tempo para conseguir quantificar precisamente essa quantidade de sementes recuperadas. O objetivo, pelo que eu me lembro, que eu vi do trabalho, que a gente já conversou, era estudar a viabilidade desse total de sementes consumidos e o tempo que levaria para que terminasse. Tipo, faz a última amostra lá e não germinou nada. Bueno, terminou a viabilidade com X dias. O objetivo do trabalho era esse, né? Ir testando quantos por cento ainda continuavam viáveis após passar pelo trato digestório e quanto tempo levaria para que nenhuma mais fosse viável. É isso o resumo do trabalho? Exatamente. A ideia era estabelecer um período de quarentena, né? Esses animais que ingeriram, que hipoteticamente estavam pastejando em uma resteva com biótipos existentes, e quanto tempo precisaria de quarentena para realocar esses animais para outras áreas. E o medo era de que durasse 15 dias, né? Coletando fezes. Partindo já um pouco para os resultados, para o arroz daninho foram cerca de 6 dias, tu já comentaste naquele vídeo. Sim. E para o capim-arroz 7 dias. Em função, acreditamos que em função de características físicas da semente, por ser menor, por ter uma estrutura, a estrutura mais leve, ele demora mais tempo para passar pelo trato digestivo dos animais. E essa questão dos sucos gástricos, a questão dos ácidos, da digestão, vocês chegaram a avaliar alguma coisa? É isso que tem influência na viabilidade dessa semente? Quantos por cento foi nas primeiras amostragens, quantos por cento e foi caindo esse número? Como é que foi essas avaliações aí? As avaliações para o arroz daninho nós tivemos 50,9%, cerca de 51% das sementes que nós dosamos, nós recuperamos nesse período de 6 dias. É bastante. E pro capim-arroz, 23,5% das sementes que nós dosamos. Uma das hipóteses, né, já evoluindo, como tu perguntaste, te adiantaste, a germinação dessas sementes, ela reduziu 51% para o arroz daninho e 62,5% para o capim-arroz em relação àquelas mesmas sementes. Foi feito um teste de germinação para aquela mesma amostra de sementes que foi dosado. Sim. Reduziu então 51% da germinação pro arroz daninho e 62,5% da germinação do capim-arroz, só pelo fato de ter passado pelo trato gastrointestinais dos bovinos. Aí tem uma série de fatores, né, que nós atribuímos a isso. Pode ter sido a questão física da ruminação, a ação dos micro-organismos da ruminação, ou então a ação química, né, o contato com a abomaso, os subprodutos da degradação ali de carboidratos, o próprio pH do rumen, a temperatura ruminal e a natureza da dieta. Tudo isso pode ter influenciado essa perda de viabilidade das sementes. Aí essa viabilidade foi que tu acabou de relatar, foi das primeiras amostras. Daí depois vocês seguiram fazendo isso constantemente até zerar a viabilidade, é isso? Até que para chegar à conclusão. A gente pegou as sementes de 6 dias e avaliou elas como um todo. A gente não tem esse dado das sementes do segundo dia, do terceiro dia, até porque lá no quinto dia se recuperava 1 ou 2 sementes, do sexto dia
Então não teria como fazer um teste de germinação, até a ideia inicial do trabalho era essa, de avaliar separadamente. Mas nos últimos, outro resultado do trabalho é que no segundo dia foi o pico de recuperação dessas sementes, e no terceiro dia, após dosar as sementes aos animais, já se tinha recuperado 90% do total recuperado. Então, se estabelece aí que dos 3 primeiros dias seria primordial, né? O período de quarentena seria no mínimo de 7 dias, mas nesses 3 primeiros dias seria primordial nós não realocarmos esses animais em outras áreas, né? Sim, então a dispersão majoritariamente acontece nos 3 primeiros dias. Então, Exatamente. 50% do tempo total, os primeiros 50% do tempo total da quarentena são os mais importantes, é isso? Exatamente. Show de bola. E depois, evidentemente, a gente fez esse teste de laboratório para testar a viabilidade dessas sementes após a passagem pelo trato dos animais. E para complementar esses dados, a gente fez um segundo experimento já no Unipampa Itaqui, que foi avaliar a germinação dessas sementes que passaram pelo trato digestivo dos animais no solo e em placa fecal, para simular os ambientes, né, que elas estariam inseridas. Essas sementes germinaram, mas em condição favorável. Vamos colocá-la no campo, vamos ver se na placa fecal elas vão emergir, se elas vão emergir melhor ou então não vão emergir. Muita gente acredita que nas fezes, por ser adubo, elas emergeriam melhor, mas não foi o que o experimento complementar mostrou. Vocês literalmente semearam nas fezes, é isso? Semeamos nas fezes. Foram a campo e os bichos estercavam, vocês metiam a semente ali, nas placas de esterco. No caso, a gente coletou um volume de fezes ou umas bandejas, né, de 20 litros, homogeneizou e, de certa forma, simulamos uma placa fecal para fazer esse teste. Sim, coletaram as fezes para levar para um ambiente controlado, para não deixar até para... Evidentemente, a gente tomou cuidado de não pegar fezes de animais que estavam pastejando em Resteva, para evitar que tenha alguma semente, né? Claro. E os resultados foram bem interessantes. Inclusive, dá para costurar com outros processos da integração. Para o arroz daninho, quando colocado nesta condição, a gente testou as testemunhas, no caso, que não passaram, e as sementes que passaram. Para o arroz daninho, as sementes que passaram pelo trato digestivo dos animais, apenas 3% germinaram na placa fecal, quando 16% germinaram no solo. Então, é uma diferença bem grande. E para o capim-arroz, apenas 1% das sementes germinaram na placa fecal e cerca de 30 a 35% das sementes germinaram no solo, dessas sementes que passaram pelo trato digestivo dos animais. Aí entra uma série de hipóteses, né? A hipótese que mais sólida é que as sementes elas são afetadas pelo processo de decomposição da matéria orgânica, principalmente nesses primeiros dias. E entra outra questão de quando você trabalha com planta daninha. A planta daninha são espécies muito dinâmicas, elas conseguem fazer uma leitura do ambiente. Quando não está favorável, elas não emergem de jeito nenhum. Então, tem todas essas questões, mas o experimento ele traz a principal mensagem que, podendo não mexer nessa placa fecal, nesse bolo fecal, é melhor. Aí entra outra questão que tu comenta em alguns vídeos, do cultivo mínimo, ou então não meter grade nessas áreas. A grade viria a desestruturar essa placa fecal, esse bolo fecal,
e botar em contato com o solo, e aí o ambiente fica totalmente favorável para essas plantas virem a emergir. Não, beleza, Dela. Pegando os ganchos que tu acabou de falar, a gente indo agora para as questões mais práticas, tem duas coisas aí que já dá para comentar isso, já comento isso que tu falou aí, mas pelo que eu peguei, agora tu me confirma, tá? Tu falou bem no início da live aí que os animais podem ser considerados os culpados, né, os vilões de estarem dispersando, mas tem também o lado bom deles diminuírem a viabilidade dessa semente. Então, a gente tem duas situações. Pensando nesse da gente tirar da resteira e passar para um campo sem problema de infestação, seja resistente ou não, né? Pensando no vermelho, nós vamos estar levando para outro campo aí, uma área de produção de semente, por exemplo, indesejada. Tá? Então, tem duas situações. Uma, a gente tirar o gado da resteira e botar num campo limpo, que é o período da quarentena aí, que a gente tem que primar pelo menos os 3 primeiros dias, mas, se possível, deixar uma semana numa quarentena aí antes de passar para um campo limpo. Beleza. E daí, neste caso, se a gente não tomar esse cuidado, ele vai estar fazendo o papel de dispersão. Só que tem outra coisa, pegando agora o gancho do que tu falou, de que ao passar pelo trato digestório e todos esses efeitos do suco gástrico, a função toda do rumen, abomaso, enfim, todas essas questões que tu relatou, e de na placa de esterco ele ter menos capacidade de germinar dentro da própria resteva, se o gado vai permanecer naquela resteva, consumindo aquelas sementes, ele pode reduzir a viabilidade delas. Digamos que o gado vai ficar na resteva dentro daquela lavoura específica, ele vai melhorar a situação. O fato é esse. Se ele comer aquelas sementes, passar pelo trato digestório e ir para a placa de esterco, o simples fato de passar por dentro do sistema digestório já bastante dessas sementes vão perder a viabilidade. Então, dentro daquela lavoura específica, o gado está fazendo um benefício de controle de planta daninha. É isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que o trabalho, uma das duas grandes mensagens do trabalho é que há dispersão pelos animais, que a gente tem que tomar cuidado com isso aí. E a outra grande mensagem do trabalho é que os animais podem agir, justamente isso que tu comentaste, podem agir como uma forma de controle biológico desses bióticos resistentes. Show de bola. E daí agora, pegando o gancho do que tu falou, sempre que a gente for repetir uma resteva, lógico que não é simplesmente a nossa vontade de fazer um plantio direto na resteva, né? Não é fácil, a gente depende principalmente da boa vontade de São Pedro, não é sempre que é possível. Aqueles devidos cuidados de colher no seco, de botar picador, espalhador de palha nas máquinas para espalhar mais homogeneamente a palha, que é a grande dificuldade que a gente tem do manejo da resteva, é o manejo da palha, né? Mas sempre que possível, então mais um motivo, inclusive, fazer um direto na resteva, colocar o gado para nos ajudar a consumir a palha, o rebrote da resteva por si só. Se tiver planta daninha, resistente ou não, já vai nos ajudar de forma biológica a reduzir a viabilidade desses escapes ou desses rebrotes. E se a gente não mexer na área, não vai desfazer os bolos fecais. O frigir dos ovos, se a gente mexer na área, nós vamos semear. Nós vamos tirar das placas de esterco e vamos sair semeando pelo campo. Então, é mais um motivo para a gente tentar preservar, fazer o tal do direto na resteva, embora não seja tão simples. É mais um motivo, então, para a gente tentar cada vez que tiver que repetir uma resteva, tentar fazer esse manejo, fora o benefício da gente garantir a semeadura, não gastar diesel, aquela função toda, né? Preserva a estrutura do solo e também as placas de esterco. Tem umas perguntas aqui do pessoal, se foi utilizado suplementação energética, não, pessoal, foi usado forragem fresca de campo nativo, cortava essa forragem disponibilizada aos animais. E se no caso do arroz foi feito quebra de dormência, foi seguido todos os parâmetros lá estabelecidos pela raça. No caso do arroz, foi feita a quebra de dormência e do capim-arroz. Show de bola. Eu tô dando uma corrida. Tem uma outra analogia, né, que vem a somar a tudo isso, que a gente acabou fazendo, inclusive no artigo tem uma analogia que dá de que essas 1000 sementes, vamos supor que o animal ingira 1000 sementes de arroz vermelho, arroz daninho,
ele vai excretar cerca de 509 sementes. Dessas 509, 240 viáveis, e quando eu levo quando eu coloco elas no solo, eu estaria dando origem a 80 novas plantas de arroz, e apenas 13 se eu deixar lá nas fezes. Vamos voltando, recapitulando. Se esses animais ingerirem 1.000 sementes, que isso não é fácil, não é difícil de ocorrer numa resteva. 1.000 sementes seria aí nem 10 panículas de arroz vermelho. Eu estaria tendo um potencial de dispersar 80 novas plantas. É atrativo, né? Se eu pensar que essas 1.000 sementes cairiam no solo e virariam no mínimo 700, é um ponto positivo. Mas se eu pensar em levar para uma outra área que eu não tinha problema de bióticos resistentes, é preocupante. 80 novas plantas resistentes dentro de uma área, em 2, 3 anos a coisa fica incontrolável. Não, show de bola. Eu vou dar uma corrida aqui no chat, eu deixo o computador aberto aqui. Essas perguntas que tu respondeu já, eu tinha visto elas passando, mas tu já te adiantou. Justamente a ideia era justamente essa, João. Eu queria até a metade da live, que a gente já passou, né? Deixa eu ver aqui, são 20 para as 9. Eu queria até a metade da live a gente ir conduzindo as coisas que eu tinha anotado aqui para falar contigo, os questionamentos aí que eu já queria te fazer e, obviamente, os ganchos que eu consegui pegar do que tu falou. E na segunda parte a ideia era justamente pegar as perguntas do chat, né? Então, inclusive, convidando o pessoal aí que queira fazer mais perguntas, algumas já foram feitas, o João até já respondeu, vou ver se tem mais alguma para trás aqui, mas a gente usa agora essa segunda parte, essa parte final, na verdade, tem mais 20 minutos de live aí, se a gente chegar até 1 hora, né? Então, o pessoal fica à vontade para fazer mais perguntas aí. Nos deem ok, inclusive, se ficou bem esclarecido o assunto. O pessoal que está lá no nosso grupo do Telegram já recebeu esses materiais que o João nos encaminhou, repassei para lá. Tá todo o trabalho completo, os artigos, as participações que tiveram nos congressos, né, João? Me mandou 3 arquivos diferentes, né? O pessoal que faz parte, que nos acompanha lá no grupo do Telegram, já teve acesso a esses materiais. Então, o pessoal fica à vontade aí para fazer alguma pergunta a mais. Inclusive, o professor Carlos Scheder, hoje, ele não faz mais parte do corpo docente da Unipamp Itaqui, ele está alocado hoje no IFSU, e ele continua estudando essa modalidade de dispersão. Conversei ontem com ele a respeito da live, trocamos algumas ideias. Ele está desenvolvendo um trabalho com equinos, ovinos, bovinos e até mesmo aves, para identificar o potencial de dispersão destas espécies, desses animais, de sementes. Quando a gente pensar em aves, é uma modalidade de dispersão que é levada muito em consideração nas questões das florestas, né? É bem abordado pelos biólogos e esse ponto. E uma das hipóteses da dispersão do Amaranthus palmer, que vem se tornando uma grande dor de cabeça no centro-oeste, a questão do controle das inúmeras resistências que ele tem. Uma das hipóteses é que a dispersão deste biótico resistente seja por aves. Então, está se trabalhando em cima disso, vai gerar novos dados sobre essa dinâmica de dispersão. Tem poucos dados na literatura e eu acredito que, com certeza, esses trabalhos que ele está realizando, que vem a somar com esses que já foram feitos, vai gerar informação importante. Não, eu acho que é fundamental, porque dentro do sistema de produção integrada aí, a gente cada vez mais vai ter a presença do bicho, obviamente cavalos também, né, ovinos. É óbvio, as aves nós não vamos conseguir conduzir elas, deixar em quarentena, né? Daí nos escapa. Não tem como controlar.
E a fauna silvestre também, se tiver capincho, ratão, alguma coisa desses bichos fazendo também esse papel, lógico que isso daí a gente não vai conseguir, por mais que se fosse o caso de avaliar, a gente não conseguiria controlar, né? Inclusive tem um trabalho, eu vi um vídeo recentemente, foi lançado um vídeo aí sobre o butiá, não sei se chegou a ver, a Embrapa lançou sobre a planta do butiá, né? E que uma das partes do vídeo é justamente a dispersão dos butiazeiros, dos palmares, justamente pela fauna silvestre, né? E pai, no vídeo aparece uma quantidade enorme de animais que fazem esse papel de multiplicar aí os butiazeiros pelo campo afora. Essa questão como eu já comentei, das florestais, né, de bastante levar bem em consideração as aves, né, nesse ambiente. Sim. Vamos ver as perguntas aqui do pessoal. Tô dando uma conferida mais aqui. Essa questão, tem uma pergunta aí do Azambuja, opiniões sobre suplementação energética. Não sei se tu tem alguma coisa para falar sobre isso, João. Eu confesso que eu não tenho conhecimento de causa para este tema. Também não tenho conhecimento de causa para discorrer sobre. Manda um abraço para mim, que estou em Montevidéu, no Uruguai. Olha só, estamos com a audiência internacional. Show de bola. Então, bueno, pelo que eu vi aqui, não tem mais nenhuma pergunta, fora essa da questão da suplementação. E, como de costume, que eu não tenho conhecimento de causa, me abstenho, né? Não vou que nem diz o ditado, para te dizer bem a verdade, vou ter que te mentir. Então, para não mentir, prefiro não fazer comentários. João, não sei se tens mais alguma coisa que tu acha que possa complementar no tema, aí, algum recado final que tu queira dar, mas eu acho que ficou bem esclarecido. Acho que posso aproveitar, tu citou uma questão aí do trabalho inicial que foi feito com a Azevém, tá? Tu deu uma falada breve aí, tem mais alguma informação sobre essa questão do Azevém em si? O tal do vídeo esse que eu falei, que tu me achou lá da Cuca da Pecuária, na verdade, aquele vídeo, ele é um fragmento de um vídeo mais completo que está no nosso canal do YouTube, que o nome do vídeo era Os Perigos da ILP. E justamente naquele vídeo eu relato um problema que eu tive numa propriedade que atendi em Jaguarão, onde a gente trouxe do noroeste do estado umas sementes de aveia preta colhida para... Lógico, a legislação nos permite produzir semente para uso próprio, né? Então, se não vai vender, não precisa ser certificado. E daí era de uma outra propriedade que esse produtor tinha no noroeste do estado, colheu a aveia preta lá e trouxe para a gente semear no inverno aqui em Jaguarão. E veio, no meio da semente de aveia preta, buva e azevém resistentes. Então, conversando com o veterinário que atendia a propriedade, quando eu cheguei na propriedade, era um azevenzal, já fazia, sei lá, quase 10 anos que eles semeavam naquela área quando a gente chegou para atender. E o período de inverno ali era azevém em toda a propriedade de ressemeadura natural. E daí um dia, conversando com o veterinário, ele me contou que, na verdade, nunca foi semeado azevém. O que eles semeavam era aveia preta. E acabou vindo de brinde o azevém resistente, junto com a buva resistente. E como tinha gado dentro da área, e geralmente não tinha cerca durante o inverno, que tomou conta da propriedade toda. O azevém e a buva eram resistentes em toda a propriedade. Me deu uma trabalheira, um custo de herbicida extremamente alto para o manejo dessas resistências. A buva, inclusive, já estava resistente à ALS, não era só glifosato. Então, eu tinha que fazer um coquetel de herbicida para fazer o controle da resistência dentro da área. Uma operação de guerra. Isso. O objetivo daquele vídeo era falar justamente, eu comecei falando da questão da dispersão do azevém dentro da propriedade. Então, já que o trabalho inicial, eu te confesso que eu nem sabia, o trabalho inicial foi em cima de azevém. Se puder fazer mais algum comentário, já que está sobrando alguns minutos aí, 15 minutos a gente ainda tem. Tem inclusive um comentário interessante que eu esqueci de pautar quando eu comentei do trabalho, que foi feito um experimento complementar
com essas sementes recuperadas, foi testado o fator de resistência dessas sementes recuperadas, se havia diminuído. Já se tinha a hipótese de que não afetaria, pois a questão da resistência aos herbicidas é uma questão genética que o biótipo adquiriu, e realmente foi isso que o experimento mostrou. Não teve diferença de elas terem ou não passado pelo trato digestivo dos animais. Essa questão da dispersão desse biótipo resistente, como tu comentaste, gera um custo extra de herbicida, e isso com certeza desvaloriza áreas quando por algum motivo colocar à venda. Logicamente o pessoal se preocupa muito com o histórico dessas áreas, se tem histórico de plantas daninhas resistentes. Mais um motivo para a gente atentar a esse fator de dispersão dessas plantas daninhas resistentes. E também eu vou, já que está sobrando um tempo, trazer um relato de caso. Hoje eu atuo como consultor de uma sementeira e como vocês devem saber, o arroz, para produzir semente de arroz, a gente precisa de áreas com um pousio relativamente alto, ou então áreas que nunca tenham sido arroz. Na região da fronteira oeste ainda se acha essas áreas, por ter extensões de campo muito grandes. Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, são extensões, Barra do Quaraí, extensões de campo muito grandes. Então ainda se acha áreas que nunca foram arroz, mas evidentemente tem áreas que com pousio aí de 8 a 10 anos, propriedades com grande extensão de terra, que tem vários cortes de lavoura, e essas áreas se tornam aptas à produção de semente. E em algumas áreas dessas, aconteceu uma área que nunca tinha sido arroz na vida, foi implantado o campo de produção, e na época de fazer rogging apareceu algumas plantas bem localizadas em um único ponto de arroz vermelho. E aí o produtor, inclusive, na época, mas não tem como, nunca foi arroz aí, isso aí veio na semente. E aí a gente, fazendo o papel de detetive, né, não teria como, né, não teria lógica. Claro. Aí, vamos dizer, 10 plantas só naquele lugar, ali em todo o campo de produção não tem mais nada. Sim. Fazendo o papel de detetive, aquele lugar é um lugar perto de uma aguada, um ponto alto do campo, e ali era localizado o saleiro. Então, ali que os animais se reuniam para vir ao sal, e evidentemente a aguada, e tinha uma concentração maior de animais ali, e suspeita-se, não tem como cravar que isso aconteceu, mas há uma evidência muito forte de que esses animais transitavam livremente nessas áreas de soca, né, de resteva, nesse campo, e vinham até ali e acabavam defecando nessa parte e originando plantas aí nesta área que nunca foi arroz. Um exemplo prático, né, de como isso pode se aplicar, levando para áreas que não têm biótipos resistentes. Esse tipo de coisa que é sempre importante a gente contextualizar. Foi bem válido esse relato que tu deu aí. E aquele relato que eu comentei, eu vi que o Júnior ali pediu, depois eu te passo, o Valmar Júnior aqui pediu para que tu fale um pouco mais sobre a questão do capim especificamente, porque tem aumentado a resistência, né? Mas, e justamente aquele relato que eu dei, da onde eu tirei o nome a culpa é da pecuária, que tirei o nome do vídeo e dessa live, nesta lavoura especificamente, de fato, era a primeira safra que a gente estava atendendo esse produtor, e tu acabou de falar aí que a gente se preocupa bastante com o histórico da área, né? E como é que a gente vai atuar para fazer planejamento de herbicidas, principalmente pensando em pré-emergente, né, no clomazone, no caso. Obviamente que eu peguei o relato deles, né, do histórico das áreas, e dentro da propriedade teve algumas partes da propriedade que eu não permitei a semente para trabalhar com dose mais baixa de clomazone, porque se não tem problema de resistência, vamos trabalhar
só como pré-emergente mesmo e não como ferramenta do manejo da resistência. E nessa lavoura especificamente foi justamente uma delas que eu não tinha permitado. A semente tinha trabalhado com 800 ml, aliás, estava programado 800 ml de clomazone e na semana da aplicação estava extremamente frio, nebuloso e tudo mais, e a gente acabou baixando a dose para 600 ml ainda, para não dar fito. Então, essa lavoura, obviamente que acabou depois, o escape do capim foi bastante grande, inclusive deu problema. A gente teve que fazer um remanejo forte de herbicidas, deu para controlar depois, mas nos deu uma dor de cabeça aí de várias monitoradas nessa área aí, pela bendita da questão da resistência, que a princípio não tinha, né? Só que daí depois nós fazendo a avaliação e justamente tinha acontecido desse trânsito do gado aí sem a devida quarentena, né? Tá bem na moda, inclusive, a questão da quarentena, né? Se nós estamos em quarentena, vamos botar o gado também, né? Esse ano, nessa mesma propriedade, a gente já teve esse cuidado. Esses dias, inclusive, uns dias atrás, aí estava justamente uma situação muito semelhante da gente trocar uma área de preparo de verão, que o gado ia para cima de um azevém que a gente botou em preparo de verão, e obviamente que ele estava na resteva antes do azevém da boca, né? E daí, esse ano a gente lembrou, tanto eu quanto o produtor, vamos botar aquele gado lá num banhado, deixar num campo lá, num campo que não tem problema, para que antes da gente passar para a área da pastagem lá. Esse ano a gente tomou esse cuidado. Provavelmente o ano que vem não vai ter problema, mas para não correr o risco, nós vamos permitir 100% da semente esse ano aí para não facilitar, porque foi trabalhoso e encareceu bastante o manejo, né? A gente conseguiu controlar, mas acabou ficando um manejo mais caro. O autor do trabalho aí do azevém, colega de grupo de pesquisa, Ricardo Scal, no caso do trabalho do azevém, cada 3 plantas em maturação são capazes de dar origem a 380 novas plantas de azevém, considerando a disseminação e a germinação já por elas ter passado pelo trato digestivo dos animais. Uma informação complementar aí que o Ricardo está trazendo para nós, algo parecido que a gente encontrou no nosso trabalho. Então, mais uma vez, chamar atenção para esse ponto. Outra questão, Fabrício, não sei se é comum na região de vocês, o pessoal utilizar o resíduo da pré-limpeza como alimentação para os animais. E principalmente o capim-arroz, ele basicamente sai todo ali na pré-limpeza, e os animais, ao se alimentar, vão receber um coquetel de capim-arroz e vão dispersar concentrado. O famoso inso, tem bastante gente que utiliza o inso do secador lá. Que inclusive tem um comentário aqui do Simão Mota, bem pertinente, inclusive, que é a questão a gente está falando aí da dispersão via animais, né? Mas uma coisa que é bastante importante é o maquinário, né? E inevitavelmente a gente vai, e daí, neste caso do maquinário, é mais problemático, porque o gado a gente já aprendeu hoje que vai reduzir a viabilidade da semente. E as máquinas não, simplesmente vão transportar de um lugar para o outro. Então a gente também bota a responsabilidade toda nas costas da pecuária aí, né? A culpa é da pecuária, mas sem sombra de dúvida essa questão na colheita, pensando ainda, né? A gente colher e a gente não faz, né? A não ser que seja em campo de semente, que a gente limpa as máquinas, tem o cuidado de limpar as máquinas ao transitar de uma área para outra. Em área de produção de grão, já sai de uma lavoura e já emenda na outra, imediatamente ali, sem sombra de dúvida. As máquinas, os próprios pneus dos tratores, dos graneleiros, enfim, a gente vai multiplicando esse problema também através das máquinas. Então, neste caso específico aí, sem perda de viabilidade nenhuma, né? O que a gente transportar está viável. A gente toma muito cuidado, principalmente nessas áreas de sementes, né? Faz uma limpeza bem criteriosa nas máquinas, mas não adianta nós virmos aqui pregar que isso é feito pelos produtores nas áreas comerciais, que não é feito, isso eu posso afirmar. Não, é questão de rendimento, né? E às vezes o dimensionamento operacional da colheita, o cara já está meio
subcapacitado, né? Subdimensionado e tem que fazer render e toca de ferro. Então, e eu não culpo a eles, porque realmente, né, às vezes claro. tem elas de colheita muito ajustadas e tu perder aí uma manhã ou uma tarde limpando o maquinário pode gerar um atraso da colheita e, consequentemente, perder determinada área. Tá, João, o nosso tempo agora falta 3 minutos aí, eu não sei se quer fazer algum comentário complementar da questão do capim, que o Júnior tinha perguntado ali, antes que o Instagram nos corte, né? A questão da resistência? Ele pediu para te comentar, deixa eu ler a pergunta dele. Pode falar um pouco mais em relação ao capim, porque está aumentando muito a resistência. A questão da dispersão. A questão da resistência, eu acho que tu já comentou superficialmente, o capim-arroz, a gente recebia algumas amostras lá para testar, e inclusive tem vários trabalhos na literatura aí que mostra que muitas vezes não é apenas resistência, não é só resistência, é questão de estágio de aplicação também desses herbicidas que está sendo aplicado com plantas de 3 a 4 folhas, e aí ela já tem estruturas de proteção muito grande e acaba não metabolizando e não fazendo efeito herbicida. E a questão do capim, ainda a gente tem alternativas, né? A LS, a gente apela com SCAs. Eu me preocupo bastante com a questão do arroz daninho. Hoje já se tem aí indícios de uma nova tecnologia para controlar o arroz vermelho resistente, mas até então só temos uma ferramenta de herbicida, né? Sim. Que seria a questão dos CLs. A questão, acho que a pergunta do Júnior, ele até colocou ali, é mais em relação à dispersão, acho que aquela proporção que tu fez do arroz, consome 1000 sementes, o que está viável, o que realmente germina. Perdão. Supondo aqui que os animais ingiram 3 plantas de capim-arroz, seria um total de cerca de 14.000 sementes. Isso. Vai excretar nas fezes algo em torno de 3.270 sementes. Dessas 3.270 viáveis a germinar 830. E quando eu levo para o solo, vou ter o potencial de dar origem a 700 novas plantas de capim-arroz, e nas fezes apenas 11. Porque, voltando lá para o experimento complementar, apenas 1% das sementes excretadas de capim-arroz vão germinar nas fezes. Era isso, eu esqueci de comentar quando eu comentei do arroz daninho, eu acabei era essa proporção aí que tinha no arroz. E aí o fato mais preocupante lá para o capim, para o arroz daninho, nós teríamos 80 novas plantas quando eu desestruturo essa placa fecal, mas para o capim-arroz eu teria 700 novas plantas. Claro. É muito em função do número de sementes que tem uma panícula Claro. Na literatura aí, alguns autores dizem que o capim-arroz tem potencial de produzir por planta de 6 a 8 até 10 mil sementes por planta. Então é expressivo, e realmente se pegar uma panícula de capim-arroz são milhares de sementes ali empolheiradas. Semente miúda, né? Mas também, acho que era isso daí. Agora o Júnior confirmou ali, era essa a proporção que ele queria saber. Acho que tá, antes que o Instagram nos cancele aqui, deve estar sobrando mais 1 minuto, quanto muito. João, gostaria de te agradecer a participação aí, os esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema. Mais uma vez te parabenizo tu como consultor, pautar esse tema dentro de um sistema de integração. Deveria ser algo aderido por todos, mas a gente ainda está fazendo esse processo de divulgação dessas informações. Muitos consultores
não tinham conhecimento disso. E Vai acabar o obrigado nosso tempo. por tu dar esse espaço para divulgar essa informação. Show de bola. Tem 10 segundos aqui. Eu te agradeço mais uma vez a presença aí. Vamos em frente. Forte abraço e até.